Olá, hoje nós vamos fazer um bolo sensação de morango. E para isso tem que ter muito morango. Esse bolo é especial do aniversário da minha mãe, 71 anos, ou 17, sei lá. Então, para começar, a gente vai deixar de molho esses morangos. Colocar tudo na panela bem grande. Vou colocar vinagre. Coloca vinagre. E vamos deixar de molho uns 10, 15 minutos. Só pôr o vinagre, a água fria. Vou colocar água quente, vai desmanchar o morango, né? Aqui é só deixar de molho 10, 15 minutos. Depois é só ir lavando em água fria, não vai pôr água quente. Vai lavando um por um, sem tirar a folhinha ainda. Se tiver machucadinho, ele vai ficar esbranquiçado, machucadinho por causa do vinagre. Aí depois é só cortar. E aqui é só enxaguar em água corrente para ficar bem limpinho. Esse processo também serve para fazer aquele morango no palitinho. Lava, deixa de molho no vinagre, lava, depois seca bem. Aí vai tirar a folhinha com a mão para pôr no palitinho. Será que todo mundo faz isso? Esses que compra na rua? Eu já trabalhei num shopping que eu tinha barraquinha. Eles pegavam direto da caixinha, espetava tudo no palitinho. Não lavava, não fazia nada. E aqui é só picar o morango. Tira a folhinha, tira alguma machucadinha que tiver. E pica. E aqui até terminar tudo. Às vezes você compra fora, ninguém higieniza direitinho. Eu já vi lá. Nem vou falar que shopping que era. Eu trabalhei. Aqui ó, morango. Deu 2 quilos de morango. E aqui vamos colocar açúcar na panela. Colocar o morango. E só esperar que ele vai soltar bastante água. Toda essa caldinha que soltar do morango, a gente vai usar para molhar o bolo. E aqui eu já separei mais açúcar. E aqui é só deixar ferver. Deixar fogo bem baixo. Para ir soltando bem esse caldo. Seria mais ou menos o processo de fazer a geleia. Só que eu faço em 2 etapas. Primeira do açúcar. Espero ele soltar bastante calda. Ó, quando ferve, como que ele fica. Eu vou retirar essa calda toda para molhar o bolo.
E se eu pusesse todo o açúcar, a calda ia ficar muito doce. E depois que eu tirar a calda, aí o morango ia ficar sem açúcar. Por isso que eu divido em 2 etapas. Esse morango aqui a gente vai usar para o mousse e para a geleia do bolo. E aqui é só deixar ferver bem. Vai ficar com sabor de morango. Aqui tem bastante morango. Esse bolo aqui deu 6 quilos de bolo. E aqui, ó, com a concha, você vai retirando a calda do morango. Vai com paciência, vai tirando. Em doceria é comum você ver bolo de morango, mas é só morango cru, picadinho, com chantilly pronto, tá bom? Tá, pra comer em um dia. No outro dia já azeda tudo. E aqui vai retirando toda a calda. Aqui eu tirei 1 litro de calda do morango. Ó como tem calda. Então essas 8 caixinhas de morango não vai dar. De 2 quilos de morango não vai dar nenhum de geleia. Tira tudo. Tomba a panela se precisar. Ó, aqui já deu 1 copo de meio, deu 2 copos desse de meio litro. Isso aqui eu fiz um dia antes, tá? E aqui o restante do açúcar. Coloquei 400 gramas no começo, mais 400 gramas agora. Agora esse açúcar vai adoçar o morango, a geleia. Ó, só de pôr o açúcar já solta mais calda. Mas agora é um processo da geleia. Eu vou espremer o caldo de um limão. Porque a primeira etapa foi para adoçar a calda, né? Se fosse geleia, poderia pôr tudo e toda aquela água ia ter que ir reduzindo e ficar horas no fogo. Por isso que fica gostosa a geleia. E aqui deu uma acelerada, porque tirou a calda, né? O morango vai ficar menos vermelho, porque todo o vermelho do morango ficou na calda. Depois vai ter que pôr um pouquinho de corante, pra mousse ficar bem bonita. E olha aqui, deu 2 copos, quase meio litro cada um. Faltou um dedinho para completar meio litro. Deve ter dado uns 900 ml de calda. E aqui, ó, vai deixando apurar no fogo baixo. E olha como que ele fica. Eu tiro ele um pouco antes de ponto de geleia, tá? Um pouquinho mais líquido. Viu aquela panela? Tava cheia até a boca de morango. Essa panela é grande. E aqui vai mexendo para não queimar. Porque aqui já não tem a calda, né? E olha como fica essa geleia perfeita pro bolo. O bolo vai ter camada de bolo, camada de mousse de morango, bolo. Depois vai ter uma camada de geleia com trufa. Depois bolo, mousse e bolo, coberto com chantilly. E aqui é a massa de chocolate que eu faço sempre. Vão 6 ovos, que vai para a batedeira. 6 ovos inteiros. Aqui uma xícara de chocolate em pó 50% cacau, que vai dar 80 gramas. Coloquei 90 ml de óleo, misturei. E agora eu vou colocar 1,5 xícaras de água. Já coloquei uma, agora eu vou colocar meia. Tudo fora do fogo. Mistura bem. E aqui lá já coloquei no fogo. E aqui, ó, na batedeira, já
Tava batendo os ovos, vou colocar açúcar. 300 gramas de açúcar, que equivale a 3 xícaras. Desculpa, 2 xícaras. Cada xícara de 180 ml pesa 150 gramas de açúcar. Algumas gotinhas de baunilha. Aqui é extrato de baunilha que eu estou usando. E aqui vou deixar bater até dobrar, triplicar de volume. E lá a calda já ferveu. E aqui farinha de trigo, 3 xícaras de 180 ml. Cada xícara de farinha pesa 100 gramas de farinha, mais 20 gramas de fermento em pó químico. E aqui ó, tá quase fervendo. Depois a gente vai alternar a calda e a farinha, batendo na batedeira. Olha como cresceu. 6 ovos e 300 gramas de açúcar. E a baunilha. Quase encheu a batedeira. Agora diminui a batedeira no mínimo. Se a sua batedeira não fica assim devagarinho, tira o batedor ou com o fouet, vai batendo na mão. E aqui vai acrescentando a farinha com o fermento, que eu peneirei 2 vezes. Vai colocando um pouco de farinha, um pouco de calda, um pouco de farinha, um pouco de calda, até misturar tudo. Um pouco de calda quente, que esse é um pandeló. Pandeló vai a calda quente. Se fosse bolo sem ser de chocolate, é só colocar 1 xícara de água fervendo. Como vai o chocolate em pó, precisa de 1,5 de água. Para o bolo branco é 1 xícara só de água. Mais calda. Mais farinha. Vou colocando aos poucos. Para a massa não perder o ar, que bateu bastante, né? Ele cresceu bastante. Fica uma massa maravilhosa. Mais o restante da calda. Bate bem devagarinho. Pôr mais farinha. Depois vou terminar de misturar com a mão, com o batedor. Não vou pôr a mão na massa não, né? E aqui, acabou a farinha. Vou desligar a batedeira, tirar o batedor e continuar manualmente. Porque a calda desce. Eu preciso misturar bem delicadamente, de baixo para cima. Para agregar todos os ingredientes. Aqui é só tirar o batedor. Vou com fouet. Aí vai de baixo para cima. Olha como a calda desceu. E se a batedeira não é bem devagarinho, faz assim com a mão direto. Vai dar certo a mesma coisa. Olha como fica bonita essa massa. Esse bolo fica super fofinho. Fica uma massa bem estruturada para fazer bolo alto. Uma delícia. Olha como que ela fica bonita. Ó. Linda. E aqui eu vou colocar numa forma untada, enfarinhada. Passei margarina, farinha. E essa forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Aqui ó, agregou bem os ingredientes.
a farinha, ó, não ficamos nenhuma pelotinha de farinha de trigo. Agora a gente vai pôr na forma. E quando você começa a fazer o bolo, a massa, já liga seu forno para pré-aquecer a 180 graus. E aqui é só pôr na forma. 25 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Tá certinha para essa receita. Lembrando, ó, que esse bolo aqui vai dar um bolo de 6 quilos. Um bolo para 50, 60 pessoas. Se for calcular 100 gramas por pessoa, você calcula entre 100 e 200 gramas por pessoa. E aqui vai pro forno. Pré-aquecido, 180 graus. Enquanto isso, vou pegar chocolate nobre. Aqui tem 350 gramas de chocolate nobre, meio amargo. Que eu vou levar ele pro micro-ondas. E já vou separar 200 gramas de creme de leite. Deu um pouquinho mais, deu 228, mas é 200 gramas que eu compro de litro, né? E para derreter esse chocolate vai no micro-ondas na potência 5 ou 50%. Coloca de 1 em 1 minuto até dissolver, derreter. Aqui eu estou usando esse bowl de plástico que é próprio para derreter chocolate. Se você derrete no bowl de vidro, ele fica muito quente, o plástico não fica. E aqui eu coloquei o creme de leite, 200 gramas. E aqui eu vou colocar essa trufa, ganache, num saquinho e já deixar reservado. Fica pronto para usar. Depois que ela esfria um pouco, ela fica mais firme. Porque ela tá bem líquida. Você também poderia pôr um pouquinho de licor de cacau, mas eu não coloquei. E aqui, ó, o teste do bolo. O palito sai sequinho. Tá perfeito. Viu? Aqui eu vou usar esse fundo. Esse fundo é de uma forma de fundo removível que eu tenho. Se fosse para vender, para transportar, eu já ia montar ele direto na tábua ou num isopor. Se ele fosse um pouco menor, um isopor dá para pôr de apoio. E aqui eu vou raspar a lateral e em cima do bolo. Vou raspar porque isso é o que untou a forma, né? É a farinha com a margarina. Então eu raspo pro chantilly ter aderência. Senão ele pode descolar quando passar o chantilly. E aqui eu vou cortar, vou dividir em 4 essa massa. Eu passo a faca de levinho e depois eu corto. Facinho. Divide em 4. Quem não tiver prática, treina. Treina, tem cortador. Não é só treinar, que é facinho. Olha lá, fica retinho. Agora eu vou dividir no meio, né? No meio se tivesse inteiro, né? E mais uma vez. Pronto, tirou todos os farelinhos. Então ficou 1, 2. Ó, essa massa não quebra. Ela é fofa, não quebra. Muito boa de trabalhar. E aqui a gente vai trabalhar com ela fria, tá?
E aqui a geleia. Essa geleia eu fiz ontem. Fiz um dia antes pra adiantar. Aqui ela tá geladinha. E eu vou pôr corante. Porque aqui vai sair um mousse. Se eu não colocar corante, vai ficar aquele mousse pálido. Então eu coloquei coloquei corante líquido. Pode ser também o corante gel, que aí usa um pouco menos. Aqui eu vou separar 400 gramas da geleia, do recheio do bolo. E o restante vai ser para fazer a mousse. E aqui eu tenho 10 gramas de gelatina incolor. Vou colocar um pouquinho de água para reidratar ela. Você coloca água, ela começa a ficar grossa já. Pode pôr uns 50 ml de água. Mistura bem e deixa ela descansar pelo menos uns 5 minutos. Pra ela ficar bem hidratada. E depois é só derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Daqui a pouco vocês vão ver como ela vai ficar bem dura. Ela vai pondo a água. Que é para dar firmeza no mousse. E aqui vai deixar descansar. Enquanto isso, a gente vai fazer o chantilly, que eu vou usar de base. Vou colocar 300 ml de chantilly para fazer o mousse. Colocou, a gente vai bater na batedeira. Aí eu vou mostrar o ponto do chantilly. Esse chantilly bate bem rápido. Vou colocar mais 100 gramas, com 400 ml. Que eu já tinha um chantilly aberto. Eu já tinha 300 ml. Peguei mais uma caixinha, coloquei mais 100. Total vai 400 ml de chantilly para fazer o mousse. E aqui, ó, liguei a batedeira. Eu não tô acelerando o vídeo, só para vocês verem como é rápido que bate esse chantilly. E não é para ficar muito firme esse chantilly. Se fosse decorar, ele ia estar mole para decorar. Deixa um ponto antes para fazer o mousse, senão ele fica muito duro o chantilly. Ao menos de 1 minuto na batedeira, ó, já tá no ponto. Esse chantilly bate muito rápido. Quer ver como que ele vai estar? Olha só. Tá molinho. Pra decorar não ia servir. Teria que bater mais um pouquinho. Mas aqui já tá no ponto. E aqui, ó, vou colocar creme de leite. 300 ml de creme de leite. Daria uma caixinha e meia daquele lá. Comprei de 1 litro. E aqui é só misturar. Olha lá, por isso tem que pôr o corante. Vai ficar bem vermelhinho. E aqui vou colocar o chantilly. Vou colocar metade. E misturar. Tá vendo como ele tá macio, esse chantilly. Não tá aquele durão. Que aí não daria certo não pra fazer o mousse. Ia ficar muito duro. E aqui é só misturar com a espátula mesmo. Aí você vai ver se vai precisar de mais corante. Porque quando coloca o chantilly, ó, vai perdendo a cor. Esse mousse é maravilhoso, hein?
Esse bolo aqui é um dos primeiros que eu fazia. Bolo sensação. Eu fazia ele no potinho. Eu vou deixar uma foto dele aí, nos potinhos. Nossa, muito bom. E aqui, ó, misturou bem. Ó, cheio de pedacinho de morango. Isso sim que é bolo de morango. Até provar um pouquinho aqui. Muito bom. Mas eu vou pôr mais um pouco de corante, porque ainda falta metade de chantilly. Senão esse mousse aqui vai ficar muito branquelo. Quero ele bem vermelhinho. Vai ficar bem bonito. Esse bolo já fiz um de 30 quilos para um casamento. Ficou muito lindo. Inteirinho de verdade, os 3 andares. E nele usei mais de 50 caixinhas de morango. Agora a gente vai pôr o restante do chantilly. Tá vendo a textura dele? Tá mole. Tá faltando o chantilly ainda. E agora eu vou pôr o restante, vai tudo. Os 400 ml de chantilly batido. Batido em ponto mole. Esse chantilly, ó, você piscou, ele fica duro igual uma pedra. Não dá nem pra decorar. Tem que tomar cuidado. E aqui tá o restante, ó, só misturar. Já vai mudar a textura já do mousse. Já fica mais firme. Mas para garantir tem que pôr a gelatina, porque o bolo é bem alto. Só não colocaria gelatina se fosse colocar esse mousse em potinho, para comer individualmente, direto no potinho. Aí nem precisa colocar o mousse, a gelatina, né? Mas como é para bolo, para ficar bem estruturado, tem que pôr. E aqui tá o ponto perfeito do mousse, ó. Nossa, muito bom. Chocolate com morango. Fica muito bom. Misturou bem. Raspa o fundinho. Pra ficar todo igual. E agora a gente vai montar o bolo. E aqui eu montei o bolo um dia antes do aniversário. Olha a gelatina como que ficou, ela fica dura. Então é só levar no micro-ondas. Eu coloquei 10 segundos, depois mais 10, até derreter totalmente. Aqui eu tiro as camadas do bolo. Vou colocar um acetato. Vou prender com durex. Durex colorido, não coloca durex transparente, porque às vezes ele pode descolar e ficar no meio do bolo. A pessoa vai comer, vai ter um pedaço de durex. Coloca o colorido que dá para enxergar. E aqui é a gelatina. Olha lá, dissolveu, coloquei 20 segundos no micro-ondas. Tá bem dissolvida. E aqui eu vou molhar o bolo. Lembra a calda? Guardei na geladeira. Um dia antes, na verdade são 3 dias, né? Primeiro dia eu fiz a geleia, tirei a calda. Aqui é o segundo dia que eu fiz o bolo. Vou deixar ele montado. No terceiro dia só vou decorar. Fica melhor para trabalhar. E aqui vou molhar o bolo. Eu vou usar 1/4 da calda. Esse bolo é bem molhadinho. E aqui é a gelatina que eu vou pôr no mousse. Tá bem dissolvida, não tem pedacinho. É só colocar no mousse e misturar bem. É ela que vai dar estrutura no chantilly, no mousse. Misturou bem.
Já vai dar pra pôr no bolo. Vou colocar metade desse mousse. Bastante recheio. Espalha. Coloca outra camada de bolo. Ajeita. E calda. Bastante calda. E agora a ganache ou trufa. No próprio saquinho, ó, cortei a ponta. Eu vou fazer uma barreira só em volta. Porque no meio eu vou colocar a geleia. Ajeita bem. E aquela geleia que eu tinha reservado. 400 gramas de geleia. Vou colocar no meio. Nossa, a hora que cortar esse bolo, vai ficar, nossa, muito bom. Aqui, ó, só ajeitar a geleia. Outra camada de bolo. Mais calda. Você pode também pôr alguma bebida alcoólica na calda. Eu não coloquei. E meu acetato estava baixo. Então eu coloquei mais uma camada de papel manteiga. Para ele ficar mais alto. Coloquei o restante do mousse, a massa do bolo e a calda, o restante da calda. Foi quase 1 litro de calda aqui. E foi para a geladeira. Dia seguinte, eu coloquei num prato para dar apoio, né, pro bolo, que esse bolo é pesado. E aqui a gente vai preparar o chantilly. Esse aqui é um chantilly trufado. Eu vou colocar 200 gramas de chocolate branco nobre e vou derreter ele no micro-ondas até ele ficar derretido. Agora que ele já derreteu, não tem nenhuma pelotinha, coloquei 200 gramas de creme de leite. Medida é 1:1. Dissolve bem até ficar nesse ponto, com a ganache bem molinha. E vou colocar mais 900 ml de chantilly. Essa decoração que eu vou fazer gasta bastante chantilly. Por isso, vai ficar aquela camada grossa de chantilly. Por isso que eu faço um chantilly trufado, que fica mais saboroso. Misturei tudo. Vou bater um pouco. Já tá tudo misturado. Chocolate com chantilly, bateu. Olha esse ponto. Tá mole. Bater mais um pouquinho que já vai chegar no ponto que eu quero. Esse chantilly fica mais definido para fazer a decoração. E agora que eu vou colocar aquela ganache. Ela tem que estar fria, não pode estar quente. E aqui eu vou misturar com o fouet um pouquinho, na mão mesmo. E agora que eu vou bater, até chegar no ponto que eu quero. Esse aqui fica um chantilly perfeito para trabalhar com bico. Fica muito bom. E aqui, ó, quase encheu até a boca a batedeira. Tem quase 1 litro. Eu tinha uma caixa com 300 ml, usei 100 dessa outra caixa. Vai dar certinho para decorar esse bolo, essa quantidade. Se você for fazer uma decoração mais simples, pode usar até menos chantilly. E aqui, ó, já tá no ponto. Não deixa bater muito, senão vai virar uma pedra chantilly. E aqui o bolo, eu tinha coberto com celofane, né? Ficou um dia na geladeira. Aqui já é o 3º dia, que é o dia do aniversário.
Vou tirar o papel manteiga, o acetato era baixinho. Ó, tiro o durex. Presta atenção para não ficar. E aqui tá o bolo. Olha que bonito. Bolo, mousse, bolo, trufa e geleia, bolo, mousse e bolo. Vou fazer essa pré-camada de chantilly. Por isso que eu tiro aquela pelinha do bolo. Se tiver aquela pelinha, você passar essa camada de chantilly, o chantilly pode desgrudar tudo. Vai caindo. Então é importante tirar aquela pelinha. E aqui eu misturei, separei um pouco de chantilly na tigela, coloquei corante pink. Coloquei corante líquido mesmo. E vou fazer rosetas pink. Depois eu vou fazendo outras cores. Eu divido o chantilly em 4 para ter a quantidade de chantilly colorido, né? Então, vamos fazer essa primeira volta. Então, essa primeira volta vai ser pink. Eu faço um, terminei esse biquinho, começo do lado desse biquinho que eu terminei e passo por cima dele. E faço uma rosetinha. Aqui não dá pra fazer de frente porque a câmera tá bem na frente, aí não tenho posição. Mas pra cima vai dar pra ver direitinho. Terminei essa voltinha, coloquei o restante do chantilly e coloquei mais chantilly branco e coloquei corante amarelo. Aí ele ficou esse tom de laranja. Terminei esse, coloquei o restante do chantilly que sobrou no saco, na manga. Coloquei só o corante amarelo de novo. Ele ficou mais amarelo, com um laranja mais amarelado. Faço a terceira volta. Coloquei o restante de novo. Mais chantilly branco e mais corante amarelo. Vai ficar um degradê. E nessa última só misturei chantilly branco. Vai ficar mais claro na parte de cima. Aqui dá pra ver a rosetinha. Terminei, ó, passo por cima de onde eu terminei. E vai fazendo toda a voltinha. É facinho de fazer, só que essa cobertura, essa decoração gasta bastante chantilly. E aqui, a parte de cima. E aqui eu terminei. Deu certinho o chantilly. Olha como ficou o degradê. Em cima ficou mais clarinho. Faltou o meinho. Faltou um pouquinho mais como eu vou pôr morango. Deu certinho. E agora aqui eu comprei mais uma caixinha de morango. Então são 9. Coloquei aqueles morangos mais bonitos que vende. Aquele mais caro. E eu peguei chocolate nobre. Ao leite. Vou dar um choque térmico aqui na minha bancada para ele endurecer, né? E banhar esse morango. Deixei de molho, sequei um por um com papel toalha. E esse daqui eu não vou tirar o cabinho. Esse aqui é para decoração, né? E aqui é só dar o choque térmico. Não usa fracionado, não, fica mais gostoso esse. Quem vende morango no palito, tem gente que faz com chocolate fracionado, não fica bom não. Eu prefiro fazer assim, dar o choque térmico, fica muito mais saboroso. Dei o choque térmico. Devolvo pro potinho. Misturo. E aqui eu vou passar o morango um por um.
passar só metade. Nossa, fica lindo. Então eu vou pôr no meio. Nossa, muito bom. Chocolate com morango. Fazer todo o centro do bolo. Esse aqui é aquele morangão bonito. A caixinha veio, uma bandejinha só tem uma camada. Veio 12. Veio um só machucadinho. Então no total desse bolo aqui foram 9 caixinhas de morango, hein? Um eu dividi no meio, ó, vou colocar a pontinha dele. E vou terminar a decoração com pó dourado. Eu vou fazer ele com a bombinha. Então aqui eu coloquei ou álcool de cereais ou vodka, alguma bebida. Mas uso a vodka. Vou colocar um pó dourado. Mais ou menos uma colherinha de café. Vai nesse potinho. Mistura bem. Coloquei 15 ml de álcool de vodka ou álcool de cereais. Mistura bem. Vou pôr na bombinha. Encaixa. Olha como ficou bonito o degradê do bolo. Rosa, laranja, um laranja meio amarelado, amarelo, um laranja e um amarelo clarinho em cima. E aqui misturou bem. É só ir passando, bombando. Uns 10 centímetros de distância. Parece aquela bombinha de flit, né? Vai bombando. Bombei mais na parte de cima do que embaixo, para ficar um degradê. Pode fazer com dourado, pode fazer com aquele pérola. E olha como que ele fica. Lindo, perfeito. Pro aniversário da minha mãe. 71 ou 17, hein? Felicidade, quantos anos de vida, e pra se danada. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora